Bem, irmãos, tudo certo? Boa noite para vocês. Mais uma vez queremos agradecer quem está sempre nos assistindo aí nas quarta-feiras e agradecer a atenção que os irmãos nos dão, e eu creio que também há uma expectativa no que se diz respeito a uma mensagem diferente, né, daquilo que se ouve o dia inteiro. Os jornais têm noticiado só tragédias, só males, né? Mas infelizmente essa é a realidade do mundo. Tem um, eu gosto de usar um ditado popular que diz: o mundo é dos espertos, né? Mas como nós não somos do mundo, então deixa o mundo para os espertos. Nós não somos daqui. Nós somos de uma outra dimensão, de um mundo que nós estamos aqui apenas como visitantes, como forasteiros. Essa é a palavra, né? Amados, hoje o nosso assunto fala o tema aí é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Então, o que acontece? Nós usamos hoje Romanos 8, 28, a primeira parte do versículo, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Para o bem daqueles que são chamados para o seu propósito. Então, nós estamos falando sobre isso hoje porque é um assunto relevante para todos os tempos. Em todo tempo as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados filhos de Deus. O versículo aqui, eu quero até inclusive ler esse versículo todo com os amados. Eu quero uma versão que eu gosto de usar aqui, a versão revista e atualizada. O versículo diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Antes ele fala sobre a intercessão do Espírito Santo, através de gemidos inexprimíveis por nós, né? Depois fica aí a dica para os irmãos lerem toda essa parte do capítulo, né? Aí, do versículo 1 até o 28. Aproveita, leia o Romanos inteiro. Nós precisamos aproveitar, amados, esses tempos de isolamento, de confinamento, esses tempos em que nós não podemos ir aonde queremos, para fazermos valer o período, vamos dizer assim, desocupado, né? O dito popular diz que mente desocupada é a oficina do diabo. Então nós não podemos dar essa brecha para que o inimigo venha ocupar a nossa mente com coisas fúteis, coisas inúteis. E esse texto ele vem muito de encontro ao que nós temos vivido atualmente, porque porque nós precisamos entender que uma coisa que eu tenho sempre falado no Boa Noite Missão e Vida é que Deus está no controle das coisas. E se Deus tem o controle das coisas, Ele sabe tudo que vai acontecer, Ele sabe tudo que pode acontecer conosco. E Ele sabe tudo de bom para nós. A Bíblia diz que Ele fala que Ele sabe os pensamentos que Ele tem sobre nós.
pensamentos de paz, pensamentos de bem e não de mal. E esse texto, Romanos 28, Romanos 8, 28, ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sempre digo que Deus ele é um Deus um articulador por excelência. Ele articula as coisas de forma que possa nos beneficiar. Deus ele nunca faz nada, ele nunca articula nada, ele nunca projeta nada que venha nos trazer malefício, nos trazer mal. Ele sempre está focado em nos fazer o bem. Por quê? Porque ele nos ama, ele teve uma capacidade, ele tem uma capacidade que jamais nenhum ser humano, eu creio, teria. Eu, por exemplo, jamais daria um filho meu para morrer por ninguém. E Deus, como diz em João 3,16, ele nos amou de uma maneira tão espetacular, tão grandiosa, tão gloriosa, que ele deu seu filho para morrer por nós na cruz, para que todos que crescem em Cristo Jesus fossem salvos, tivessem vida eterna. E essa vida que ele nos oferece através de tudo que ele faz ao nosso redor, de tudo que ele articula ao nosso redor, de tudo que ele faz de maneira que venha nos beneficiar. E até as coisas más, as coisas ruins, que aparentemente para nós é má, é ruim, que nos acontecem, elas são para o nosso benefício, elas são para um bem maior, elas são para que algo nos beneficie lá na frente. E hoje pensando principalmente na quarta-feira, quando eu faço a transmissão do Boa Noite Missão e Vida, eu fico muito pensativo no que eu vou falar, no que Deus está me transmitindo daquele tema que me foi gerado, tal. Então, uma das coisas que me ocorreu foram as experiências que nós tivemos, experiências aparentemente ruins, experiências que nós, na verdade, nós não entendemos, porque só Deus é quem entende de algumas coisas, e algumas coisas ele não nos permite saber, porque não está na nossa alçada, não está na nossa capacidade, digamos assim, espiritual, intelectual. Ele tem uma sabedoria soberana que nós não conseguimos alcançar isso. E algumas coisas nós vemos como más, mas nós precisamos entender que elas são apenas aí vem a palavra que me ocorreu hoje, um temporal. Amados, o que vem a ser a palavra temporal? Temporal é aquilo que está retido ao tempo, está ligado ao tempo. Quando nós falamos de algo que é temporal, é algo que vai passar, algo que passou, algo que virá e vai passar depois. Por exemplo, quando nós falamos, hoje caiu um temporal lá na minha cidade, aqui na cidade, aqui no meu bairro, caiu um temporal. Foi uma chuva que pode ter sido torrencial, uma chuva enorme, muito grande, muito forte, muito avassaladora, mas foi temporal. O tempo passou e ela foi embora. E as coisas nas nossas vidas, inclusive a nossa vida, é temporal. Nós vivemos hoje em dia uma vida aí que vai estourando aos 120 anos, algumas raridades nós temos visto aí com 120 anos, e é isso, acabou. Aqui nesse plano que nós vivemos, acabou.
o que nos resta a partir de então é o nosso espírito viver a vida eterna em Deus. Para isso nós precisamos estar preparados. E como nós vamos nos preparar? Entendendo os propósitos de Deus para as nossas vidas e entendendo que todas as coisas pelas quais nós passamos cooperam para qual bem? Para o bem eterno, para o nosso bem na eternidade. E um cântico que eu sempre gosto de citar as músicas que eu costumo ouvir e cantar e eu gosto, uma música que diz Vem, esta é a hora, tem uma parte que eu acho interessante, que ela fala toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, todos se dobrarão diante de Deus, mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Eu creio que o autor ele fala nessa música se referindo, é lógico, é claro, à vida eterna com Deus. Mas, amados, quando nós entendemos os propósitos de Deus nas nossas vidas, quando nós entendemos o bem de Deus para as nossas vidas, nós vemos que todas as lutas, todas as tribulações pelas quais nós passamos são temporais. E quando você olha para um temporal, você fala, olha, quando acabar, quando passar essa chuva, eu vou fazer tal coisa. Ah, quando passar essa chuva, eu vou lá no supermercado. Ah, quando passar essa tempestade, eu vou fazer tal coisa. E muitas vezes na nossa vida, nós estamos passando por uma tempestade e nós não temos essa percepção de entender que Deus está no controle daquela tempestade e que ela vai passar. A nossa pequenez, amados, nos impede muitas vezes. Nós somos tão pequenos que nos impede de ver, muitas vezes, um palmo à nossa frente da nossa vista. E vem a palavra de Deus para nos esclarecer, para abrir a nossa mente, para abrir o nosso entendimento e nos dizer, tudo isso que você está passando, está cooperando, você não está entendendo, você não entende, porque há coisas que só o Senhor entende, há coisas que Ele não nos transmite, porque nós não seríamos capazes de entender, mas tudo está no controle, para que Deus possa fazer um bem maior em nossas vidas, para que Ele possa agir de uma maneira sobrenatural lá na frente. E muitas vezes nós temos percebido isso acontecendo nesses dias de hoje. Nós temos vivido situações em que as pessoas não conseguem ver. Aqui em casa mesmo, né, meninos? Os meninos estão aqui me auxiliando hoje, a mãe está descansando. Aqui em casa mesmo a gente vê muitas vezes o descontentamento com aquilo que está acontecendo. É compreensível, é razoável. É claro que o confinamento é algo que incomoda qualquer ser humano. Nós nascemos para a liberdade, nós nascemos para sermos livres. E muitos até querem voar como os pássaros, de tamanha liberdade que é a vida dos pássaros, né? Mas por falta de uma percepção de que isso é passageiro, que isso vai passar, nós muitas vezes perdemos a calma, nós muitas vezes perdemos a alegria de perceber coisas boas da vida, mesmo nesses momentos de tribulação. Então a palavra do Senhor vem nos dizer hoje que todas as coisas, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o versículo 27, ele fala assim, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. E o Espírito Santo, ele intercede por nós nos nossos pedidos, ele intercede por nós nos nossos anseios, e muitas vezes nós esquecemos
de repente falar com Deus, falar, olha Deus, eu não tô legal hoje eu não amanheci legal, me ajuda aí para compreender tudo que está acontecendo. E eu tenho certeza que você clamando a Deus, esse Deus vivo, esse Deus eficaz, esse Deus poderoso, ele consegue, é, ele consegue te ouvir, ele consegue te trazer essa paz, porque é uma paz que só Deus pode dar. E o versículo 24 eu queria só dizer aqui para finalizar, ele fala de esperança, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque se alguém vê, como esperar? Eu falo que vou fazer um bolo. Aí já cria aquela expectativa. Opa, vamos comer um bolo. Existe uma esperança, ninguém está vendo o bolo. Ninguém está vendo o bolo pronto ali. Mas quando você chega para alguém e fala, olha, tem um bolo aqui, olha aqui o bolo. Ele não tem o que esperar, porque ele está vendo. E muitas vezes nós precisamos sentir a coisa palpável para termos fé em Deus. E isso muitas vezes nos falta essa visão do que não é palpável pela falta da comunhão com Deus. Aquele momento que você tem tirado para ter comunhão com Deus, aproveitando o confinamento, qual é? E eu te deixo essa pergunta hoje aqui. Hoje à tarde eu conversando com o pastor Hiller, nós falávamos disso aí, desse momento de introspecção. Ele fala muito disso, sobre o silêncio, de estar a sós com Deus. Nós precisamos muito disso, de estarmos a sós com Deus. A sós, quando se fala a sós, é você mesmo e Deus num canto, num quarto. Mas quando você não tem essa oportunidade, você precisa estar a sós com Deus na sua intimidade, no seu íntimo ali, no seu intelecto. E mesmo no meio de uma multidão, você precisa estar um tempo a sós com Deus. Ah, mas eu não consigo um tempo sozinho. Mesmo no meio de uma multidão, você pode estar a sós com Deus. Feche-se ali no seu pensamento com Deus e tente se isolar nos seus pensamentos e faça uma reflexão. Chame a Deus para perto. Fala, Deus, eu quero estar contigo, eu quero estar perto do Senhor. Mesmo que o meu dia inteiro seja cheio, eu trabalho com milhares de pessoas, o meu dia é cheio de gente entrando e saindo no meu escritório, na minha casa, no meu ambiente de trabalho, mas tire um tempo com Deus. Inicie, é uma dica que eu quero te dar, um conselho. Inicie o seu dia com uma meditação da palavra de Deus. Assim que você se levantar, o falar com Deus assim que nós levantamos é a base da vida, né? É a base da vida. O levantar e agradecer a Deus pela noite de sono é a base da vida. Mas procure a sua maneira. Eu tenho as minhas maneiras de iniciar um dia com meditações. Eu tenho minhas formas, então eu inicio já o meu dia com algumas meditações da palavra, com leitura da palavra. Ah, mas eu já levanto correndo, não consigo ler. Abra no celular a bibliaonline.com.br, coloque o livro, o texto que você quer ouvir, quer ler. Você não vai ter tempo de ler? Coloque o celular para ler para você. Amados, nós temos ferramentas espetaculares hoje para nos ligarmos com Deus, para estarmos mais perto de Deus. E não existe outra forma de estarmos mais perto de Deus. Não existe outra forma de entendermos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, a não ser pela oração, pela leitura da palavra. Não existe outra forma de proximidade com Deus. Então busque essa proximidade com Deus, para que nós possamos
entender, busquemos, né? A palavra fala comigo também. Busquemos nós essa proximidade diária com Deus, para que nós possamos entender as coisas que nos acontecem, o porquê que aquilo está nos acontecendo, por que aquilo aparentemente mal está me acontecendo, para que algo de bom possa vir lá na frente, e Deus está no controle dessas coisas que estão cooperando para o bem, porque eu me considero chamado para o propósito de Deus. Eu me considero amante de Deus. Então eu tomo a ousadia de me incluir nesse texto, de dizer que eu sou um amante de Deus. Eu me incluo nesse texto dizendo que eu sou chamado segundo o seu propósito. Eu não estou aqui à toa. Você não está aí à toa. Você não está aí onde você está à toa. Não está passando pelo que você está passando à toa. Mais cedo eu conversava com o pastor Hiller sobre as nossas experiências anteriores. Nós precisamos buscar nas nossas memórias aquilo que nós vivemos para que nós possamos entender as experiências que nós tivemos com Deus. Naquele outro vídeo eu falei trazer à memória o que nos dá esperança. Busque na sua memória. Se você acha que essas coisas que estão acontecendo com você não vão cooperar para o seu bem, busque na sua memória muitas coisas parecidas que aconteceram anteriormente e que no final você entendeu que o Senhor estava com algo muito bom preparado para ti. E a palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, o que Deus tem preparado para nós. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar com você nessa noite, interceder pela sua vida, que talvez você esteja vendo esse vídeo aos prantos, talvez você esteja vendo esse vídeo entristecido com algo. Deus está no controle da sua vida, isso eu posso garantir. Deus tem algo muito bom para você e para mim. Isso a palavra de Deus nos garante, por isso que eu falo que eu posso garantir. A palavra de Deus nos garante. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Talvez você não tenha visto ainda, talvez eu não tenha visto ainda, mas o que Deus tem preparado para nós é maravilhoso. Vamos orar, que Deus nos abençoe. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor tem o teu Espírito Santo que foi enviado para nos fazer entender a tua palavra. Talvez, Deus, esses irmãos que me viram nesse vídeo não conseguiram assimilar aquilo que eu falei. Talvez eu não soube interpretar aquilo que eu queria passar para eles. Mas o teu Espírito Santo, Senhor, eu creio que ele é poderoso para fazer essa palavra ser interpretada conforme a necessidade de cada irmão. Deus, eu quero nesse momento, interceder a ti. Pedir a pessoas que nesse momento estão sofrendo, seja qual for o mal. E eu quero te declarar, ó Deus, que eu acredito que o Senhor é o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Já disseram a Jesus, Senhor, ele já cheira mal. Senhor, isso nos transmite que ele estava já o corpo físico em decomposição. E o Senhor foi lá e disse, não, ainda não é a hora dele, ele vai viver mais um tempo. E o ressuscitou para a honra e glória do teu nome. Eu creio no Senhor, que é o Deus que fez aquele seu discípulo andar sobre as águas. Eu creio no Senhor, que é o Deus que cuspiu no chão e através do seu filho fez ali um lodo de terra, colocou nos olhos de um cego e ele o fez ver. Eu não consigo vê-lo, Deus, com mudanças,
Mesmo porque a palavra do Senhor diz que o Senhor é imutável. Deus é esse Deus com o qual estou falando agora. É nesse Deus que eu acredito. É nesse Deus, o Deus de Isaac e Jacó, que eu acredito, mas é o Deus do Paulo Vitor. É com ele que eu estou falando agora. E para a honra e glória desse Deus, que eu quero profetizar na vida do meu irmão, da minha irmã nessa noite, uma vitória sobrenatural nessa luta que ele e ela está passando. Pai, eu quero te pedir, eu quero já te agradecendo, que o Senhor entre com uma providência grandiosa nessa vida que está me ouvindo nesse momento. Pai, eu creio que o Senhor tem poder para mudar situações. Eu creio que a tua palavra diz que o Senhor é quem faz em nós tanto o querer como o executar. Oh Deus maravilhoso, nós te agradecemos, porque eu creio que o Senhor tem providência para esse irmão, para essa minha irmã que está me vendo nesse momento. E por isso, Senhor, eu já quero te agradecer, porque eu sei que o Senhor vai tocar nesse coração nesse momento, vai tocar nessa vida nesse momento, vai trazer a cura se for da tua vontade, vai trazer a restauração, a vida familiar, ó Deus, o trabalho. Pai, em nome de Jesus, eu não sei o que ele e ela precisa nesse momento, mas eu creio que o Senhor tem preparado, porque o Senhor sabe o que é bom para as nossas vidas. Senhor, manifeste a tua providência, Pai, nessa vida do irmão, da irmã que está me vendo agora. Glorifique o teu nome nessa vida e que isso possa servir a ele, ó Deus, de testemunho para os que virão, para as pessoas que com ele encontrarão. Que isso ele e ela possa dividir com as pessoas dizendo: olha, o Senhor fez maravilhas na minha vida, o Senhor tem feito maravilhas na minha vida, o Senhor tem me mantido firme nesse momento de enclausuramento, nesse momento de isolamento, nesse momento de aparente inutilidade. Mas é um momento em que nós temos uma utilidade tremenda, porque nós podemos fazer coisas que em outros momentos não faríamos. Pai, obrigado porque o Senhor tem nos feito úteis, mesmo nessa aparente inutilidade. Obrigado porque o Senhor tem nos dado coisas a produzir, coisas a fazer, para que nós possamos nos ocupar a nossa mente, alegrar o nosso coração com o senso de dever cumprido no final do dia. Pai, obrigado porque o Senhor permite que todas as coisas, mesmo as más, mesmo aquelas que às vezes elas nem são más, ó Deus, mas nós não entendemos, nós as vemos como más, mas mesmo as que são más, o Senhor utiliza para o bem daqueles que te amam. Pai, nós te amamos. Nós somos chamados segundo o teu propósito. Por isso nós estamos tomando posse dessa palavra e te damos glória. Para a honra e glória do teu nome nós te declaramos isso, Pai. Te damos glória porque o Senhor tem preparado coisas inexplicáveis para nós que te amamos. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos. Te louvamos por mais uma semana. Te agradecemos pela nossa vida. Te agradecemos por estar vivos, estar sendo úteis na tua obra. Pai, use-nos a cada dia mais. Abra os nossos corações, ó Deus. Abra as nossas mentes para o teu trabalho. Abra, Senhor, o nosso coração. Abra, Senhor, a parte do nosso coração que está lá no bolso também, ó Deus, porque a tua obra precisa de cooperação. Nós ouvimos semana passada que quem abençoa a missão é abençoado. Pai, nós somos grandemente abençoados por Ti. Por isso nós queremos retribuir ao Senhor. Aumente cada dia, Senhor, a nossa condição. Dá-nos condição de cooperar cada vez mais para que a Tua obra seja grandiosa nessa terra e que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Com a pregação da Tua palavra, com o envio de mensageiros, com o envio daqueles que podem ir, já que nós não podemos, Pai. Move no nosso coração, Senhor, o amor pela Tua causa, o amor pela Tua obra, o amor por missões, ó Deus.
Missão e Vida é o nome da nossa igreja. Que isso possa ser uma realidade na minha vida, na vida do meu irmão, para a honra e glória do teu nome, Senhor Jesus. Amém.